de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Atos 16, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Quero começar fazendo uma pergunta para você. Quando você tem adorado a Deus? Em qual momento você tem louvado ao Senhor pelos seus feitos? Quando, em qual momento e o quanto você tem louvado ao Senhor e engrandecido o nome do Senhor? Quero rapidamente falar do contexto que se passava nessa história, nesse relato bíblico que nós estamos falando aqui. Paulo e Silas haviam entrado numa cidade para pregar o evangelho. E lá houve algumas circunstâncias onde Paulo, por trazer libertação na vida de uma pessoa, ele acabou sendo preso, acusado por estar amotinando, acusado por trazer confusão no meio da cidade. Ele e Silas então foram açoitados, presos em troncos e colocados na prisão. E aqui o texto relata que perto da meia-noite, os dois, talvez depois de horas, talvez depois de terem realmente tido momentos de muita dor, onde eles foram açoitados, tudo isso, eles começaram a orar e louvar ao Senhor. Olhamos para esse relato e aí nós podemos pensar, peraí, mas eles não estavam em uma igreja, eles não estavam num culto para orar e adorar ao Senhor. Eles não estavam tendo uma circunstância aparentemente de vitória para poder abrir os seus lábios e orar e glorificar e entoar louvores ao Senhor. Não, eles estavam numa situação até mesmo de vergonha, numa situação de derrota. Aí a pergunta é, em qual momento devemos adorar ao Senhor? Em qual momento nós devemos louvar ao Senhor? Quero dizer que não existe um momento certo para que possamos louvar e adorar ao Senhor. Porém, momentos como esse que Paulo e Silas estavam passando, talvez sejam os momentos onde são os melhores momentos para expressar a Deus o louvor e a adoração. Momentos iguais a esse, a tendência maior nossa, do ser humano, é reclamar por aquilo que está passando, é murmurar, é ficar lamuriando por aquilo que está vivendo. Talvez, olhamos essa situação de Paulo e Silas, podemos dizer, nossa, eles podiam estar lamuriando, reclamando a noite toda. Eles podiam ter ficado murmurando, olha Deus, eu preguei o teu evangelho e olha onde eu vim parar, apanhei, levei açoites, fui trancado no tronco e eu estou aqui na prisão. Porém, eles não fizeram assim. Por isso digo, o melhor momento, não existe um momento certo. Porém, o melhor momento para louvarmos ao Senhor é no momento que nós estamos passando circunstâncias de adversidade. No momento que estamos sofrendo por alguma situação. Esse sim é o melhor momento onde podemos abrir os nossos lábios e louvar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor, para não dar lugar por duas coisas. Primeiro, para não dar lugar a um espírito de murmuração, para não darmos lugar à murmuração, não darmos lugar a reclamação, porque se não glorificamos a Deus, logo nós vamos murmurar. Então, para não dar lugar, é melhor glorificar, louvar ao Senhor e adorar ao Senhor. E a segunda coisa, que é melhor, é porque quando nós louvamos ao Senhor, quando nós glorificamos ao Senhor, quando nós entoamos louvores a Deus em adoração, as cadeias são quebradas. Somos libertos das cadeias, dos grilhões são quebrados. Os grilhões são soltos na nossa vida. A continuação da história nos fala que logo depois, enquanto eles adoravam, enquanto eles cantavam, o final da história foi muito lindo. Todas as cadeias de todos os presos, até mesmo aqueles que apenas ouviam Paulo e Silas cantar, todas as cadeias deles foram soltas. Todos os grilhões que os prendiam quebraram. Eles ficaram livres, até mesmo para fugir se eles quisessem. Porém, não foi isso que aconteceu. Convido você a ler essa história. Depois, no momento, pegue e leia esse texto, todo o capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, para você ver como é realmente uma história muito significativa. Mas a ideia é,
Paulo e Silas, eles, pelo fato deles louvarem ao Senhor, pelo fato deles glorificarem e adorarem ao Senhor, os seus grilhões foram quebrados. A verdade é, em vez de murmurar, nós vamos adorar. Em vez de reclamar, nós vamos glorificar o nome do Senhor. Mesmo que estejamos numa situação que parece ser de derrota, parece ser de vergonha. A situação era humilhante onde Paulo e Silas se encontravam. Porém, a atitude deles demonstrou em quem eles confiavam e o resultado que veio depois, o que aconteceu sobre a vida deles, onde até mesmo uma família inteira se rendeu ao Senhor Jesus. Uma família inteira teve a oportunidade de conhecer ao Senhor Jesus. E é isso que importa, é isso que vale. É glorificar o nome do Senhor em todo o tempo, para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas e o nome dele seja entronizado através das circunstâncias. Por isso a minha oração é que nesse dia você possa ter essa experiência com Deus. Uma experiência onde Deus seja o centro da tua vida, onde Deus possa ser adorado, glorificado e o nome dele entronizado, para que, através dessa adoração, através deste louvor, cadeias que possam estar prendendo a sua vida sejam soltas, que você seja liberto hoje daquilo que prende você e você possa glorificar e testemunhar daquilo que o Senhor fez na sua vida. Deus abençoe você, em nome de Jesus.